E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. A gente vê pessoas dizer, né, que pessoas que não crê em Deus, né, no Criador, em alguém que criou, né, o mundo. Outros dizem que há um Deus, né, que criou o mundo, mas que abandonou o mundo, né, mas que foi embora, né, que criou as pessoas, criou esse universo que a gente conhece e que está distante, que não cuida, né, que não ama essa criação. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, Romanos 5, né, 8, Paulo diz assim, pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Então, o apóstolo Paulo vê aí, né, uma prova de que Deus nos ama, né? Que Deus criou o mundo, né, que a gente conhece, e que Deus não abandonou, Ele ama, né? E a prova, o apóstolo Paulo diz, a prova é que Cristo morreu por cada um de nós, ainda quando éramos, né, pecadores. Então a gente vê aí um Deus que ama a criação, ama a sua, né, criação. Lá em João, Evangelho de João, no Evangelho de João, diz assim, né, capítulo 3, versículo 16. Ele vai dizer, né, de fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o apóstolo Paulo diz, olha, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por cada um de nós, morreu por nós, né, quando éramos ainda pecador. E no Evangelho de João vai dizer, Deus amou tanto o mundo que enviou, né, o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, né, a vida eterna. É preciso que eu e você entenda, né, esses dois versículos da Sagrada Escritura. Confira aí na sua Sagrada Escritura, ainda hoje, se possível. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que enviou, né, seu único Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha, né, a vida eterna. Então a gente vê aí um Deus criador e um Deus que cuida da sua, né, criação, que cuida da sua criatura, que não abandonou, né, essa criatura, né, à própria sorte. É bom aí você fazer nessa reflexão do valor de Cristo na humanidade. Imagina a humanidade sem Cristo, sem um evangelho, sem a boa nova. O que seria de nós? A gente não tem nem ideia do que seria, né? O mundo sem a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente deve tudo a Ele, né? Devemos tudo a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem essa mensagem cristã, o mundo como seria? Como é que a gente imagina o mundo sem o cristianismo, né? Sem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Você vê que no Evangelho de João vai dizer, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, né, a vida eterna. Então está aí a prova de que Deus não nos abandonou. Está aí a prova de que Deus criou o mundo e não virou as costas, não abandonou. Porque é preciso crer em sua palavra. E a sua palavra é Jesus Cristo, né? Que se fez carne no seio da Virgem Maria, para ser, né, o tronco da bananeira, digamos assim, lançado no mundo. Deus, né, lançou, né, jogou o tronco da bananeira no mundo para que eu e você não morra, né, afogado nas nossas próprias, né, fadigas, no nosso próprio cansaço. Né? Tem aquela passagem que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, com o peso do vosso próprio, né, fardo. Então Deus lançou, né, jogou, digamos assim, o tronco da bananeira para que eu e você não morra, né, afogado nesse mar de lama, nesse mar de fadiga de cada um de nós. A nossa salvação está em Jesus Cristo. É preciso eu e você crer nisso e pregar isso para o mundo. O mundo precisa saber
Por incrível que pareça, o mundo ainda não sabe, muitos ainda não sabem que Jesus Cristo, né, é o tronco da bananeira lançado nesse mundo, nesse mar de lama, pelo qual eu e você, se sustentando nele, a gente não afunda. A gente não afunda nas nossas próprias, né, fadigas, repito. Beleza, meus irmãos? Então, Deus nos ama e cuida de mim e de você. Deus nos ama, é isso que eu e você precisa saber. Que Deus ama tanto o mundo que enviou o seu Filho único, né, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha, né, a vida eterna. É preciso acreditar nisso. É preciso acreditar nesse texto, né, bíblico, nesse texto, né, sagrado, e propagar essa fé. Transmitir essa fé para nossos irmãos, que tem pessoas que ainda não crê em Jesus Cristo, que ainda não conseguiram ver esse Cristo que salva, que vive, né, presente no meio de nós. Beleza, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu trago nesse vídeo. Agradeço a você por ter assistido o vídeo até o final. Muito obrigado e fique com Deus.